Conforme você envelhece, dos 20 aos 30 e dos 30 aos 40 anos, o jogo de construir músculos muda um pouco. Muitas pessoas acreditam que, quanto mais jovem você começar, mais moldável será seu corpo. Enquanto isso, outros acreditam que o seu potencial total de construção muscular não será alcançado até que você esteja pelo menos em seus 30 anos. Independentemente da idade em que você começar, é possível fazer as coisas de maneira diferente, como ajustar sua ingestão de proteínas, a seleção de exercícios, sua faixa de repetições e talvez até seus hormônios. Infelizmente, existem muitos equívocos e a maioria das pessoas não sabe como maximizar seus resultados à medida que passam dos 30 e 40 anos e assim por diante. Este vídeo irá ajudá-lo a entender os passos ideais a serem seguidos à medida que você envelhece. Primeiro, deixe-me começar dizendo que você definitivamente pode ganhar e manter músculos bem depois dos 30 anos. A sarcopenia é um termo que se refere ao enfraquecimento muscular relacionado à idade. Enquanto muitas vezes se pensava que a perda muscular começava por volta dos 30 anos, a pesquisa mostra que a maioria das pessoas só começa a perder massa muscular magra por volta dos 50 anos, a uma taxa de cerca de 0,4 ou cerca de meio quilo por ano. No entanto, isso não significa que você necessariamente perderá músculos à medida que envelhece, pois grande parte dessa perda muscular é um resultado direto da inatividade e de um estilo de vida pouco saudável, em vez de envelhecimento. Permanecer magro, ativo e comer saudável pode atrasar a perda muscular por muitos anos. De fato, podemos nos referir a um estudo que descobriu que a idade não afeta significativamente o crescimento muscular como resultado do treinamento de força em indivíduos com idades entre 18 a 39 anos. Além disso, pesquisas em atletas mais velhos de alto nível não encontraram perda significativa de massa corporal magra ou força desde os 40 anos até o fim, aos 81 anos. Essas descobertas desafiam a crença comum sobre a perda muscular inevitável à medida que envelhecemos, mostrando por que é importante manter um estilo de vida ativo em todas as idades, em vez de usar sua idade como desculpa para algo. Outra coisa que a maioria das pessoas não percebe é que é principalmente um mito a ideia de que você precisará de mais tempo de recuperação entre seus treinos. Isso é principalmente falso. Mesmo quando você envelhece muito além dos 30 e 40 anos, a maioria das pessoas pode treinar com a mesma frequência que tinham antes. Enquanto a nossa capacidade de recuperação pode diminuir à medida que envelhecemos, o declínio é muito menos significativo do que a maioria das pessoas acredita. Na verdade, alguns estudos mostram que não há diferença significativa entre grupos jovens e grupos de idosos quando se trata de capacidade de recuperação. Por exemplo, pesquisas mostram que, enquanto indivíduos na faixa dos 60 anos levam mais tempo para recuperar a força muscular do que indivíduos na faixa dos 20 anos, o grupo mais velho na verdade experimentou menos dor muscular. Outro estudo descobriu que indivíduos com mais de 70 anos se recuperam em uma taxa semelhante àquelas entre as idades de 18 e 30 horas nas 72 horas seguintes a um treino excêntrico rigoroso. O estudo não encontrou diferenças em termos de tempo de recuperação para a produção de força, níveis hormonais e marcadores inflamatórios. Podemos também observar outros estudos que encontraram resultados semelhantes. Por exemplo, um estudo descobriu que indivíduos de cerca de 50 anos se recuperam tão rapidamente quanto aqueles de cerca de 20 anos nas 48 horas seguintes a um treino isocinético de alto volume. Então, só porque você está envelhecendo não significa que você precisa treinar menos. Puramente de uma perspectiva de recuperação e desempenho, você ainda pode sair treinando regularmente. Com relação à faixa de repetições, uma coisa que você pode ter que considerar mudar para maximizar o crescimento muscular à medida que envelhece é o seu intervalo de repetições, especialmente se suas articulações começarem a incomodar. Pesquisas mostram que pessoas com mais de 30 anos ou mais que levantam pesos têm experiências semelhantes de crescimento muscular com baixa e alta intensidade de treinamento. Em outras palavras, eles podem ver os mesmos resultados se estiverem usando pesos pesados ou leves. No entanto, à medida que você envelhece de 30 a 40 anos, pode ser potencialmente melhor se concentrar mais no treinamento com maior repetição em comparação com o menor treinamento de repetição, onde você usa pesos muito pesados. Há vários motivos para essa mudança. Um deles é a perda relacionada à idade de fibras musculares tipo 2 e unidades motoras. Conforme você envelhece, as fibras musculares de contração rápida encolhem, com o tempo, perdem a coragem das conexões completamente. O número de fibras do tipo 2 pode cair de 25% a 60%, enquanto as fibras do tipo 1 experimentam uma redução única variando de 0 a 25%.
Como resultado do envelhecimento, embora para a maioria das pessoas essa redução no tipo 2 de fibras musculares se deva principalmente ao próprio envelhecimento, a inatividade é muito provável de causar essas mudanças também. Isso é porque você se torna mais lento e dominante quando você envelhece. Músculos de contração lenta são melhores em desempenho superior em repetições com pesos mais baixos e também são treinados de forma mais eficaz dessa maneira. A segunda questão reside no declínio do desempenho motor que anda de mãos dadas com o envelhecimento. À medida que as pessoas envelhecem, os sistemas nervosos de desempenho motor enfraquecem. Devido a isso, seu corpo tem um desempenho motor mais difícil para contrair todas as fibras musculares, e o ritmo em que você pode contrair essas fibras musculares também se torna mais lento. Em outras palavras, a velocidade contrátil do músculo se torna mais variada e mais lenta. Além disso, neurônios motores espinhais também podem morrer à medida que você envelhece, o que é conhecido como apoptose. Devido a todas essas razões, você gradualmente se tornará menos explosivo à medida que envelhece. Tentar trabalhar contra a sua fisiologia à medida que você envelhece, fazendo mais conjuntos de repetições baixas com peso pesado, pode ser benéfico. Trabalhar com seu corpo e incorporar mais treinamento com repetições mais altas em vez disso, como atirar no mínimo de 10 repetições, é importante. Novamente, é importante entender que esses fatores não necessariamente entram em ação assim que você atinge 30. Eles só acontecem lentamente e gradualmente ao longo do tempo, também é altamente dependente do que você colocou em seu corpo em sua juventude. Se você passou seus 20 anos fazendo obras ou outro trabalho fisicamente exigente, onde você pode estar segurando objetos pesados em posições estranhas sobre sua cabeça ou usando coisas como martelos ou furadeiras, pode sentir dor nos seus ombros sempre que estiver fazendo exercícios pesados como supino ou militar mesmo na casa dos 30. Felizmente, você pode ganhar a mesma quantidade de músculos aderindo a uma carga de peso menor e trabalhando em aumentar sua faixa de repetições. Não é apenas o trabalho exigente que poderia colocá-lo nessa posição aos 30 ou 40 anos. Se você fosse um atleta praticando esportes como futebol quando era mais jovem, suas articulações podem se sair melhor com pesos mais leves para mais repetições. Novamente, isso é mais algo para ter em mente ao adicionar décadas à sua vida. Mesmo com isso dito, isso não significa que você não deve levantar mais pesado. Ainda é uma boa ideia. Tenha alguns sets pesados também e reduza as repetições se você não estiver experimentando problemas articulares, mas seu treino geral tendência deve ir para maiores repetições ao longo do tempo. Outra coisa que você pode querer ajustar é a sua ingestão de proteínas. Mesmo que provavelmente não seja um problema na casa dos 30 ou talvez até na casa dos 40, à medida que você envelhece além do seu auge, você pode começar a ser afetado por algo conhecido como resistência anabólica, que se refere a uma redução na taxa de síntese proteica após as refeições e treinamento de força. Enquanto isso seria definitivamente considerado negativo de uma perspectiva de construção muscular, a parte legal é que pode ser gerenciado de forma eficaz simplesmente aumentando sua ingestão de proteínas. Isso se deve ao fato de que uma causa primária da resistência anabólica é que o limiar de leucina aumenta, o que significa que você precisa consumir uma quantidade maior do aminoácido leucina para maximizar a síntese de proteínas em comparação com os mais jovens. Indivíduos mais velhos precisam de mais leucina à medida que envelhecem, mas suas necessidades diárias totais de proteína na verdade não precisam mudar com a idade. Sei que isso pode parecer contraintuitivo, mas a estratégia para neutralizar a resistência anabólica envolve consumir menos refeições maiores ricas em proteínas para estimular sinais anabólicos. Especificamente, mais antigos indivíduos devem consumir um mínimo de cerca de 0,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por refeição. Fazer isso pode ajudar você a atingir o limite de leucina com cada refeição e superar a resistência anabólica. Então, uma maior ingestão de proteínas por refeição sugere que 2 a 4 refeições por dia normalmente são ideais para idosos, já que frequências de refeição mais altas podem não otimizar o equilíbrio proteico muscular ou podem levar a uma ingestão diária excessiva de proteína. Agora, tenha em mente que eu continuo dizendo aos indivíduos mais velhos que este é um processo gradual. Você não irá imediatamente experimentar resistência anabólica no momento em que completa 30 ou 40 anos. Na verdade, pode nem começar em muitas pessoas até ficarem um pouco mais velhas, mas provavelmente acontecerá ao longo do tempo, o que é porque é importante manter isso em mente conforme você envelhece. Outra coisa a considerar é que você começará a ficar mais propenso a lesões à medida que envelhece.
Este é outro motivo para focar mais em repetições mais altas ao treinar, pois à medida que você envelhece, infelizmente, há um declínio na força das articulações, tecidos conjuntivos e tendões, tornando-os mais fracos devido a uma taxa mais baixa de renovação proteica causada por uma diminuição na produção de hormônio do crescimento. Levantar pesos muito pesados para poucas repetições é especialmente estressante para suas articulações e tecidos conjuntivos. É por isso que você pode querer se concentrar mais em fazer algo com mais repetições e execute essas repetições de uma forma mais controlada. Uma coisa que você poderia fazer conforme você envelhece é implementar mais treinamento excêntrico em seus treinos, pois isso é especialmente benéfico para manter tecidos conjuntivos fortes e reduzir o risco de lesões. Por exemplo, você pode fazer negativos muito lentos em um supino com um parceiro que o auxilia no caminho de volta, ou você também pode fazer coisas como extensões de perna com 2 pernas para cima e uma perna para baixo. Há muitas outras técnicas semelhantes que você pode aplicar em outras máquinas para incorporar treinamento excêntrico também. Mesmo com lesões evitando a tensão, não é o tópico mais emocionante para construir músculos, torna-se cada vez mais importante quanto mais velho. Você pode perceber que não pode treinar se está ferido, e se está constantemente se machucando porque está treinando como se tivesse 20 anos, não vai conseguir muito progresso. Novamente, há pessoas diferentes, então às vezes algumas pessoas na faixa dos 30 anos que não fizeram muito trabalho físico ou atividade em seus 20 anos podem ter articulações muito saudáveis. Se você é uma dessas pessoas e levantar peso pesado não parece incomodar suas articulações, pode incluir mais treinamento de baixa repetição em seu programa. De qualquer forma, é melhor focar em mais volume de treinamento, repetições controladas também. Não apenas porque isso o ajudará a evitar lesões, mas também devido às perdas na eficiência do motor. Pesquisas realmente mostram que os idosos se cansam mais rapidamente do que os mais jovens quando fazem repetições explosivas, mas não quando fazem repetições moderadas ou lentas. Então, quanto mais velho você fica, melhor é fazer a maioria de suas séries com um ritmo moderado ou ritmo lento. Se você envelhecer a partir dos 30 anos aos 40 anos e além, e suas articulações não incomodam você, pode trabalhar para melhorar movendo-se com alguma forma de treinamento explosivo para que possa manter a capacidade do seu corpo de gerar energia rapidamente. No entanto, a partir de uma perspectiva de construção muscular e de saúde articular, concentre-se mais no seu treino em repetições moderadas e lentas à medida que envelhece. Além dos 40 anos, também pode ser benéfico começar a trabalhar para fazer mais volume de treinamento do que antes. Fazer mais repetições totais e conjuntos pode ser benéfico, desde que você atualmente não sofra de uso excessivo. Pesquisas sobre lesões mostram que pessoas mais velhas se beneficiam mais do aumento dos volumes definidos em comparação com pessoas mais jovens. Por exemplo, um estudo descobriu que pessoas mais velhas experimentam um aumento maior em síntese de proteínas e sinalização anabólica ao fazer 6 séries em vez de 3 séries por treino por grupo muscular. Além disso, uma meta-análise descobriu que idosos formandos mostram uma resposta positiva à relação dose-volume de treinamento, sem evidência de experiência de desvantagens negativas nesses volumes mais altos. Então, só porque está envelhecendo, não deveria usar isso como motivo para treinar menos. Se quiser maximizar o crescimento muscular, fazer mais séries é, na verdade, o caminho a seguir conforme envelhece. Então, está tudo bem. Eu realmente espero que tenha gostado deste vídeo.